Oi gente, tudo bem? Conforme eu havia prometido, hoje nós vamos fazer um vídeo sobre as contenções ortodônticas. Primeiramente eu vou explicar para vocês o que são as contenções ortodônticas e por que devemos usá-las. As contenções ortodônticas nada mais são do que aparelhinhos que podem ser fixos ou removíveis e que são instalados após o tratamento ortodôntico na boca do paciente. Por que a gente tem que usar essa contenção ortodôntica? Não sei se vocês sabem, mas os dentes, eles têm um constante movimento, tá? Eles têm constante movimentação quando a gente mastiga, com a ação da nossa língua, a ação da nossa bochecha constante sobre eles têm um movimento. Então, a partir do momento em que ele estava torto, ele estava fora da posição, e a gente consegue alinhar, nivelar, alterar a posição dele utilizando a aparelhagem ortodôntica, a gente precisa colocar alguma coisa ali que vá mantê-los nessa posição, que vá conter essa posição, de forma que ela não retorne ao que era antes, porque a tendência sempre é o dente querer voltar para a posição que ele era antes. Então, quanto mais torto é esse dente, mais fora de posição, maior a necessidade de você usar uma contenção ortodôntica após o tratamento, tá? E uma coisa que tem que ficar bem clara para todo mundo que vai usar aparelho ortodôntico: não existe o caso de você tirar o aparelho e não colocar contenção. Todos os casos em que você faz um tratamento ortodôntico, depois de finalizado, quando você realmente finalizou aquele caso, tem que colocar a contenção ortodôntica, porque senão ele vai recidivar. Em alguns casos, pode acontecer até dele não recidivar por algum motivo, Às vezes aquele dente não estava tão mal posicionado ou ainda não houve uma influência tão forte externa que fizesse com que ele alterasse. Mas isso é muito raro. Em 99% dos casos vai recidivar, então tem que ficar claro que essa contenção tem que ser utilizada. E o ideal é que ela seja planejada logo no início do tratamento. Então, você já vai colocar o aparelho, você já pode questionar o dentista: olha, eu vou ter que usar contenção? Você sabe me dizer qual tipo de contenção? Então, nós vamos falar um pouquinho também sobre o tipo de contenção, os tipos de contenção, tá? Para os dentes inferiores, nós temos as contenções fixas, tá? Normalmente, na maioria das vezes, a gente vai usar contenções inferiores fixas, tá? Que são coladas na parte interna ali dos dentes inferiores. Ela pode ser tanto higiênica, que é aquela que tem uma voltinha assim, que permite que você passe o fio dental com mais facilidade, quanto a reta, que ela vai pegar mais na parte de cima assim do dente, na parte interna, mais em cima, Não vai ficar pegando tanto na gengiva, e ela é reta, não tem tanta facilidade assim para passar o fio dental. Mas todas as duas têm a sua utilidade e a sua indicação, tá? Para os superiores, a contenção superior, ela tanto pode ser removível quanto pode ser fixa. Também vai depender da indicação do caso. Vou dar um exemplo para vocês. Casos de paciente que tem diastema, que é aquele espaço muito grande entre os dentes, não adianta colocar a contenção removível, porque esse dente vai voltar para a posição, ele vai abrir mesmo utilizando a contenção. Então, para esses casos, o ideal é que se use uma contenção fixa superior, tá? Que é essa coladinha também, que pode ser higiênica ou pode ser a reta, mas o ideal para o superior é que seja higiênica, colada na parte superior. Das contenções removíveis que a gente tem a placa de Hawley ou Spring Retainer, tem uns nomes difíceis, mas basicamente são aquelas que são usadas, que você remove, para escovar os dentes, para comer, e depois coloca novamente. E tem também a placa de acetato, que é uma placa, parece uma placa de clareamento, com um material um pouco mais grossinho, que mantém. Cada uma também vai ter sua indicação, quem vai determinar isso vai ser o ortodontista, de acordo com o caso, com cada caso individualmente, que ele vai determinar o tipo de contenção, tá? Em relação a essas contenções, o tempo de uso. A contenção inferior, gente, pode acreditar, tem muita gente que vai ficar em pânico, vai falar que eu sou louca, mas não é.
é a realidade. Contenções inferiores são para usar para sempre, não é para remover. Mas nunca, doutora, nunca, não é para tirar a contenção fixa, ela fica aí na sua boca para sempre. Se soltar, acontecer de soltar uma resina e ela ainda ficar na sua boca, você tem que procurar um dentista para recolar, para colocar a resina novamente. Se essa resina soltou a cola dela, soltou a resina, e essa contenção fixa, soltou a resina dela e você tá com ela na mão, tem que conversar com o dentista e levar para o dentista avaliar. Por quê? Se ela tiver entortado, mudado, alterado alguma coisa na posição dela, talvez seja mais interessante fazer uma outra, né? Se não, se ela estiver bem encaixadinha, acabou de soltar, ou ela tava só bamba na boca e ainda tava na boca, basta que seja recolada, tá? A contenção removível, ela não é para a vida toda. Você vai usar 1 ano, o dia todo, só tirando para se alimentar e para escovar os dentes. Vai usar mais 1 ano ela somente para dormir. E depois você vai tirar essa se você não tiver nenhum problema de articulação, nenhum problema de distúrbio temporomandibular, de dor, bruxismo, essas coisas. Aí você pode usar também, depois disso, uma placa de acetato. A placa de acetato, ela é bem indicada para alguns casos, desde que o paciente não tenha nenhuma parafunção, nenhum problema articular, de bruxismo, de ranger dentes, porque senão essa placa pode ser prejudicial para o paciente. Enfim, é isso. Espero ter esclarecido para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem mandar pra gente mensagens no direct. Se gostaram, compartilhem, curtam e até mais.